Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você já imaginou estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, de forma clara e transformadora? Esse é o propósito deste podcast. Aqui você terá um resumo de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, de modo objetivo e cheio de revelações, para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Cada episódio será uma nova oportunidade de aprender, refletir e aplicar a palavra no seu dia a dia. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua reflexão e compartilha com seus irmãos em Cristo. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Prepare o seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas Escrituras. Preparem-se porque hoje a gente vai explorar a fundo um texto que é familiar para muita gente, mas que guarda surpresas incríveis. É isso aí, a gente vai desvendar os mistérios da genealogia de Adão, lá em Gênesis capítulo 5. É isso mesmo. Muita gente pode até pensar, a genealogia é só lista de nomes, né? Mas se enganem, a Gênesis 5 é muito mais do que isso. É um mapa da história, um registro precioso que revela a longevidade daqueles primeiros patriarcas e traça a linhagem sagrada que vai culminar em Noé. Exatamente. E preparem-se para se surpreender, porque essa genealogia está cheia de detalhes extraordinários sobre a vida dos descendentes de Adão. As idades, por exemplo, são de deixar qualquer um de queixo caído. Falando em idades, vamos começar nossa análise com o próprio Adão. Gênesis 5.5 nos diz que ele viveu 930 anos. Nossa, é algo que desafia completamente a nossa compreensão moderna, né? O que você acha disso? É realmente impressionante. E nos faz questionar, será que a gente está interpretando essas idades literalmente? Ou será que elas carregam um significado simbólico mais profundo? O que você acha que a longevidade desses patriarcas pode representar? Sabe, talvez essa longevidade possa simbolizar a bênção divina sobre a humanidade naquele tempo, uma proximidade com Deus que se refletia em suas vidas. O que você acha? Faz muito sentido. Afinal, a Bíblia descreve a queda do homem e como o pecado afetou a humanidade, inclusive encurtando a nossa expectativa de vida. Mas e aí o que mais te chama a atenção nesses primeiros versículos de Gênesis 5? Olha, a menção de filhos e filhas em cada geração me chamou a atenção. É como se a Bíblia estivesse nos lembrando que a genealogia não se trata apenas de indivíduos isolados, mas de famílias, comunidades que cresciam e se multiplicavam sob a graça de Deus. O que você acha? Concordo plenamente. E essa ênfase nas famílias nos leva a pensar no propósito de Deus para a humanidade. Criar um povo para si, uma comunidade que refletisse sua imagem e espalhasse seu amor pelo mundo. Que lindo! E por falar em espalhar o amor de Deus, essa genealogia nos leva a um personagem fascinante, Enoque. Gênesis 5.22 nos diz que ele andou com Deus. Que expressão poderosa, né? Sim, é realmente inspirador. E me faz pensar, o que significa andar com Deus na prática? Como podemos aplicar esse princípio em nossas vidas hoje? Afinal, Enoque foi tão fiel a Deus que ele o viu para si. É verdade, que privilégio. Mas será que andar com Deus significa viver uma vida livre de erros? Ou será que se trata de algo mais profundo, como cultivar uma intimidade constante com Ele, buscando sua vontade em cada passo que damos? Essa é uma ótima pergunta. Eu acredito que se trata justamente disso. De buscar Deus em todos os momentos, de confiar em sua direção e se submeter à sua vontade. Acho que andar com Deus é como ter um diálogo constante com Ele, compartilhando nossas alegrias, nossas dores, nossos medos, anseios. E nesse diálogo, a gente aprende a ouvir sua voz e a seguir seus passos. Exatamente! É como ter um amigo sempre ao nosso lado, nos guiando, nos consolando e nos fortalecendo em cada desafio. Mas vamos voltar à nossa genealogia. Note que mesmo com a longevidade dos patriarcas, a morte ainda era uma realidade. O pecado havia deixado sua marca. Verdade. Isso nos leva a questionar, se mesmo aqueles que viviam tanto tempo não escapavam da morte, qual a esperança para nós? E é aí que a história de Noé se torna tão importante. Ele é um símbolo da graça e da misericórdia de Deus em meio ao juízo. É verdade. Noé, o escolhido por Deus para sobreviver ao dilúvio e dar continuidade à linhagem humana. Sua história nos aponta para a esperança da salvação, para a promessa de um novo começo. Uma figura central nessa nossa jornada por Gênesis 5, ele representa um novo começo para a humanidade. Um recomeço após o juízo divino do dilúvio. Sim. A história de Noé é realmente marcante. Eu queria voltar um pouco na questão da morte que a gente mencionou. Me intriga como mesmo num tempo de grande longevidade, a morte ainda se fazia presente. A morte como consequência do pecado, né? Já marcava a humanidade desde a queda de Adão e Eva. E a genealogia em Gênesis 5 nos mostra isso de forma muito clara. E morreu. Se repete a cada geração como um lembrete da fragilidade da vida humana. É um lembrete poderoso e nos faz pensar, né? Qual o sentido da vida se a morte é o destino final? Para onde vamos depois dessa jornada terrena?
E é por isso que a história de Noé é tão importante. Ele é um símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Em meio ao juízo divino, Deus escolheu preservar Noé e sua família, dando a eles uma nova chance, um novo começo. Exato. E essa história nos aponta para a esperança da salvação, para a promessa de uma vida eterna que transcende a morte física. Mas, voltando para Gênesis 5, o que te chama a atenção na descrição de Noé? Foi um homem justo, íntegro em sua geração. E é interessante notar que Deus escolheu um homem justo para dar continuidade à linhagem humana após o dilúvio. É como se Deus estivesse mostrando que, mesmo em meio à corrupção, ao pecado, ainda havia esperança para a humanidade. Com certeza. A história de Noé nos ensina que a justiça e a fidelidade a Deus são valores que transcendem o tempo. Através de Noé, a linhagem humana se restabeleceu e a promessa de Deus se cumpriu. Cada personagem dessa genealogia nos oferece lições preciosas sobre fé, obediência, perseverança e esperança. Sem dúvida. E não podemos esquecer a mensagem central dessa genealogia, né? A fidelidade de Deus que se estende através das gerações. Mesmo em meio ao pecado, ao juízo, Deus sempre preservou um remanescente fiel, cumprindo sua promessa, revelando seu amor pela humanidade. E essa promessa, essa linhagem de fé, culmina em Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Ele é a arca que nos salva do dilúvio do pecado e nos conduz a um novo começo, a uma vida eterna em comunhão com Deus. Através de Jesus, a genealogia de Adão se completa e a promessa de Deus se cumpre de forma plena e definitiva. E para a gente finalizar nossa jornada por Gênesis 5, fica aqui uma pergunta para você refletir. Se a gente pudesse conversar com um desses patriarcas, o que a gente perguntaria? O que a gente aprenderia com as experiências deles? Que conselhos eles nos dariam? Imaginem só a riqueza de conhecimento que a gente poderia extrair daqueles que viveram tão próximos de Deus e testemunharam sua fidelidade ao longo de tantos anos. Que essa reflexão nos inspire a buscar cada vez mais a Deus, conhecer sua palavra, viver de acordo com seus ensinamentos. Que a gente possa, assim como Enoque, andar com Deus e sermos instrumentos da sua graça e amor em nosso tempo. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que essa imersão em Gênesis 5 tenha alimentado sua fé e te inspirado a aprofundar seu relacionamento com Deus. Continue explorando a Bíblia, buscando a sabedoria divina em cada página, permitindo que a palavra de Deus transforme sua vida. Até a próxima. E assim concluímos mais um capítulo da Palavra de Deus. A cada episódio, aprendemos mais e mais da Palavra do Senhor. Cada versículo nos aproxima mais do nosso Deus. E agora eu quero saber, qual foi a parte que mais falou com você? Escreve aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Juntos vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te encha de sabedoria. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada bíblica.